A gente falou um pouco sobre as medicações, mas antes de entrar nas medicações talvez mais badaladas, que são os análogos de LP1, GIP, eu queria falar um pouco das medicações um pouco mais antigas, que talvez o glifage, a metformina, seja a mais famosa delas, né? Quando eu, paciente com diabetes, preciso começar a me preocupar e eu vou ter um medicamento indicado, e existe uma tendência hoje de que a metformina e os medicamentos sejam usados em estágios cada vez mais precoces, justamente para evitar a progressão da doença? Tem. Tem porque a gente tem estudo que mostra que o uso da metformina, né, no paciente adequado, ele atrasa a evolução da doença. Então, ela é utilizada assim, mas não é para todo mundo, né? Então, o que é interessante a gente conversar, porque às vezes a gente vê um paciente idoso, né, com 80 anos de idade, que apresenta lá uma glicemia, uma hemoglobina glicada de nível de pré-diabetes, Jorge, e que às vezes existe uma vontade assim do médico de associar a medicação e se a gente considera que o paciente não tenha outros comemorativos metabólicos, né? Então não tem obesidade, não tem circunferência abdominal aumentada, não tem o triglicérides alterado, é um paciente que metabolicamente está bem, não haveria a necessidade, a justificativa da gente associar lá num paciente mais idoso, especialmente octogenário. Mas em pacientes menores de 60 anos de idade, que têm obesidade, sobrepeso, é sim indicado até no pré-diabetes a introdução da metformina, para que ela possa ajudar a gente, junto com o estilo de vida, que é o padrão ouro, né? Que é a melhora da alimentação, é a perda de peso, é exercício físico, a atrasar essa doença ou até impedir a tal da abertura, né? Que a gente fala, essa virada de chave para a perda das células produtoras de insulina, que são as células beta. Mas a gente, se utiliza assim, a metformina é muito utilizada para essa prevenção, para demorar, atrasar essa chegada ou até impedir que ela chegue. E deixar claro, pessoal, que ainda não existe nada muito evidente assim que diga que a metformina possa ser utilizada como talvez uma prevenção para o diabetes em si, né? Ela é Não. utilizada, logicamente, num paciente que já tem a história natural da doença Que tem o acontecendo, né? pré-diabetes. Ele já começou Ela já é e ela já tá desglicêmico, acontecendo. né? Ele já é Exatamente. desglicêmico, então ele já tem uma disfunção. Agora, para usar, que o pessoal fala anti-aging, Jorge, não existe. Exato. Não É temos. interessante falar, né? Porque isso muita gente coloca e muitas vezes isso acaba sendo uma extrapolação do mecanismo de ação ou até mesmo de achados científicos que a gente tem em alguns contextos específicos e a pessoa acaba adquirindo aquilo pro resto da ciência como um todo. Mas, muito bem, você falou um pouco sobre a metformina. Quais são, aí de forma muito mais sucinta, lógico, as principais classes de medicamento que a gente tem e o que elas normalmente funcionam dentro da glicemia, o que elas fazem? Então, já, né, pensando já no tratamento do diabetes, a gente separa em mais ou menos dois setores, né? Aquelas que estimulam a produção da insulina e aquelas que vão facilitar de alguma maneira a ação dessa insulina. Então, a gente tem as mais antigas e liberadas pelo SUS, né? As sulfonilureias, que são medicamentos que vão estimular a liberação da insulina pelo pâncreas. Elas são muito potentes, então tem uma potência de queda de hemoglobina glicada super bacana, mas elas, por exemplo, no idoso, podem aumentar um pouco do risco de hipoglicemias. No paciente renal crônico, como ela, independente da alimentação, da ingesta, ela vai manter a insulina elevada, então ela pode aumentar o risco de hipoglicemias, mas ela é super efetiva. Tem algum exemplo específico? Gliclazida, glibenclamida, né? Sim, é o que a gente tem, inclusive, no SUS. Lembrando que quanto mais avançado o estado de doença renal crônica, mais a insulina vai recirculando. Então, muitas vezes, conforme vai avançando a doença renal crônica, a gente tem que desinsulinizar e ir retirando os antidiabéticos, as sulfonilureias, porque o paciente ele pode ir fazendo hipoglicemia conforme ele vai avançando a doença renal crônica. Então, muitas vezes o paciente pensa, eu acho que eu estou curando da diabetes, eu não estou precisando mais de tanta insulina. Na verdade, a insulina dele ou a insulina exógena, ele está recirculando e por isso ele está fazendo as hipoglicemias. Ele está piorando da função renal, né? Ele está piorando da função renal, Exato. né? Ele faz hipoglicemia, nossa, tô super... Às vezes a gente, em pronto-socorro, né, descobre doença renal quando o paciente faz hipoglicemia e nunca tinha feito usando sulfa, né? Então, é uma coisa importante para a gente pensar. Mas aí, voltando para os tipos de medicamento, temos as sulfonilureias, que são as gliclazidas, glibenclamidas. Temos as medicações que facilitam o trabalho da insulina, então são sensibilizadores de insulina, que é a metformina, a mais conhecida, mas a gente tem também outros que a gente
pode auxiliar, facilitar, né, esse trabalho insulínico. Então, são medicamentos que a gente pode usar com esse benefício. As medicações um pouquinho mais modernas, elas são glicose dependentes, então se eu ingerir uma alimentação, eles vão estimular aquele aumento da insulina, então elas são um pouco mais seguras do ponto de vista de hipoglicemia, especialmente nesses pacientes que têm doença renal, que são as gliptinas, por exemplo, os inibidores do DPP-4, eles têm essa ação, e os GLPs também, né? Eles vão estimular a insulina mediante a ingesta alimentar, né? Que são incretínicos, que a gente fala, né? Eles fazem umas ações incretínicas, que são, né, liraglutida, o Victoza, para o tratamento do diabetes, a semaglutida, que é o Ozempic, para o tratamento de diabetes, e o que vai lançar agora, que vai chegar provavelmente em junho, que é o Mounjaro, que é a tirzepatida, também para tratamento de diabetes, tem essa ação. Trata a obesidade também, mas tem uma ação de estímulo, né, pancreático quando a pessoa tem a ingesta alimentar. Que mais, então? O Mounjaro, ele também tem uma ação no GIP, né, que é outra incretina que a gente tem. Isso, tudo entre hormônios, né? Então, a gente acredita que vai ser, na realidade, as moléculas, que acho que a gente vai até comentar, as moléculas do futuro, que é análogo de GLP, agora análogo de GLP e GIP, posteriormente GLP, GIP e glucagon. Então, a gente vai aumentando aí os hormônios intestinais na atuação do tratamento da diabesidade, que a gente acha que é o futuro. E os inibidores do DPP-4, eles basicamente inibem o que normalmente consome esse tipo de substância. Isso, né? Então a enzima que consumiria o GLP, ela é inibida, então eu deixo o GLP recirculante, mas ela não tem papel de perda de peso. Então, diferente dos análogos de GLP, que promovem a perda, elas são neutros em relação ao peso. E, por isso, muitas vezes são escolhidas pela gente para o idoso, porque é uma medicação que não causa hipoglicemia, mesmo no paciente com doença renal crônica, e é uma medicação que é neutra em relação a peso. Então, aquele idoso que eu não quero que ele perca peso para não tornar ele mais frágil, ou porque eu sei que vai perder também massa muscular, talvez em grande parte das vezes, uma droga, uma molécula que a gente fica bem confortável, que são as gliptinas, né? Então, gliptinas, os análogos, né, de GLP, GIP, futuramente GLP, GIP e glucagon. E quando a gente fala, por exemplo, do aumento da excreção de glicose pelo rim em si? Tem alguma medicação? Sim. Então, os inibidores da SGLT2, que são a menina dos olhos da nefro e da endócrina, que são medicações que eles aumentam a excreção de açúcar pela urina e que auxiliam nessa parte de toda uma fisiologia, né, de uma fisiopatologia da doença do diabetes. Então, aumenta a excreção de açúcar pela urina, que são que a gente tem as gliflosinas, né, a EMPA e a dapagliflozina, que são medicações que são indicadas para o diabetes e também para a doença renal e redução do risco cardiovascular nos pacientes. Cada vez mais a gente descobre mais benefícios dessas medicações, dessa nova classe de medicações. Inclusive em pacientes que têm insuficiência cardíaca, né? Tivemos redução de internação por insuficiência cardíaca. Então, uma classe de medicações que a gente está usando cada vez mais. Tá, falando especificamente da nefropatia diabética já, algumas dessas medicações, elas têm uma influência importante na nefropatia, além, é lógico, da SGLT2. O GIP e o GLP, eles também acabam ajudando por conta da perda de peso, ou eles têm alguma função direta na parte renal? Não, nós tivemos até um estudo recente, no ano passado, que se chama FLOW, que mostrou diretamente os efeitos benéficos da semaglutida no rim, né? Então, nós tivemos aí uma preservação renal ao longo dos anos, e muitas vezes algumas pessoas podem se questionar, porque tem ali uma perda de peso por conta do uso da medicação. Será que essa perda de peso que diminuiu a creatinina e por isso que melhorou a função renal? Então, nesse estudo, mostrou pra gente que eles dosaram também a cistatina C, que é uma substância que não vem do músculo, então ele é independente do peso do paciente, e houve uma melhora de cistatina C durante o uso da semaglutida em pacientes com doença renal crônica. Então houve sim um benefício renal direto, independentemente da perda de peso ou da melhora do diabetes. Perfeito. Então, é possível a gente afirmar que, falando especificamente em hábitos de vida, né? E até mesmo talvez falando das medicações, no caso, os análogos de GLP-1, GIP e futuramente o glucagon, a gente pode afirmar que a perda de peso é a mudança de estilo de vida mais importante para o tratamento ou até mesmo às vezes a remissão do diabetes? Muito provavelmente, Jorge. A gente fala hoje, inclusive, que não existe como tratar
diabetes do tipo 2 sem abordar tratamento da obesidade. Ou do sobrepeso, é aquela questão, às vezes o paciente chega num IMC dentro da normalidade, mas quando esse paciente é avaliado do ponto de vista de composição corporal, através de bioimpedância, através de densitometria de composição corporal, esse é um paciente que tem um percentual de gordura corporal aumentado, uma gordura centrípeta, uma diminuição de massa muscular. E se eu não acolher também, não abordar o paciente sob esse aspecto, eu aumento o risco de evoluir a doença ou de progredir a doença. Então, se eu tenho a capacidade ou a possibilidade de avaliar esse paciente e promover aumento de massa muscular, diminuição de gordura corporal, e essas moléculas, elas geram isso, né? Então, essas moléculas novas, como a semaglutida, né, ou a tirzepatida, elas diminuem essa gordura abdominal, tanto que tem muito estudo delas a respeito de tratamento de esteatose hepática, né? Sim. Porque tem um impacto muito importante nessa distribuição. Então, se eu abordar o paciente desse ponto de vista, eu tenho um melhor prognóstico do diabetes, né? Então, eu não tenho hoje em dia como tratar o diabetes tipo 2 sem ter um olhar atento ao tratamento da obesidade. E o que é interessante é que mesmo moléculas que não são moléculas que tratam a obesidade no conjunto, como, por exemplo, a bupropiona com naltrexona, que é uma medicação que a gente usa para o tratamento da obesidade puro, os estudos mostram a redução da hemoglobina glicada, né? Inferindo para a gente que sim, o tratamento da obesidade ele tem um papel fundamental para auxílio do controle glicêmico. Então, eu acredito que não tem como desatar. E até existe uma corrente, eu acho que existe uma certa verdade dentro disso tudo, que várias doenças que hoje a gente trata como condições em separado, elas podem fazer parte, e elas até fazem, quando a gente fala da síndrome metabólica, de um processo a longo prazo de acúmulo de gordura abdominal, resistência à insulina e, consequentemente, esteatose hepática, diabetes mellitus e várias outras, né? Então, é importante o pessoal entender que a obesidade central, principalmente, né? Porque tem o falso magro, vamos dizer assim, que a gente pode falar, que é o paciente que tem braço fino, perna fina, mas tem um acúmulo de gordura abdominal aumentado. Por isso que a circunferência abdominal acaba entrando muito mais do que o IMC nessa parte, né? Até existem algumas mudanças hoje em dia na parte da endocrinologia em relação ao IMC. Eu acho que é bom, né? Porque utilizar só o IMC, que é um cálculo baseado em peso e altura, fica muito pobre para a gente avaliar o paciente que tem obesidade ou não, né? E aí o que a gente fala que é como a gente pesa, né? Não é só o quanto Exato. que pesa, é o que temos lá dentro. Então, o paciente pode até ter um IMC normal, tem circunferência aumentada, hipertrigliceridemia. Isso é um paciente metabólico, né? Então, é um paciente que eu vou ter que estar atento a ele a esses riscos. É que o diabetes brilha porque ele é, de fato, o fator mais modificável, mais grave que a gente tem dentro de todas essas doenças. Exato, né? diversos estudos têm mostrado que realmente o diabetes talvez seja o fator dentro dessa síndrome metabólica que mais está relacionado com os desfechos cardiovasculares, até mesmo desenvolvimento de alguns cânceres a longo prazo, né? Então, é importante a gente falar sobre isso. A gente falou sobre algumas medicações iniciais, né? Mas não falou, por exemplo, sobre a insulina. Quando que o paciente com diabetes acaba tendo que usar insulina? Qual que é a decisão do médico nesse momento? Então, aquilo que a gente falou, né? Provavelmente já vai ser num final, né? Numa história longa com esse paciente. Espera-se que ele tenha, né, tido aí um acompanhamento. Mas quando a gente considera que é um paciente que esteja insulinopênico, então que está faltando insulina circulante, eu não tenho mais reserva pancreática. Então, lógico que isso é clínico, então se o paciente tem uma obesidade e chega com uma perda de peso, né, inadvertida, sem programação, é uma sinalização para a gente de que esse paciente pode estar insulinopênico. E, na realidade, toda aquela perda de peso que às vezes a gente até comemora, na realidade seja uma consequência de um mau controle glicêmico daquele paciente. Isso é a maior sinalização, então a insulinopenia com queixa, né? Poliúria, polidípsia, polifagia e a perda de peso, isso aí é a grande indicação. Mas a gente considera quando o paciente já está fazendo uso da maioria do que eu tenho disponível, né? E eu estou sustentando a hemoglobina glicada acima de 9, então eu sempre considero. O que acontece? Com esse advento dessas novas moléculas, a gente vem até desinsulinizando os pacientes. Então, a gente consegue, às vezes, com o ajuste, né, da parte metabólica do paciente, às vezes até tirar a insulina da jogada quando a gente tem outras medicações que são impactantes. Da mesma maneira que a gente via e vê, né, no paciente, por exemplo, que é submetido à cirurgia bariátrica, por exemplo. Mas a gente
abre mão, né, inicia o uso da insulina nesse paciente, basicamente quando a gente tem qualquer sinal de insulinopenia, já não tenho mais outras, né, insulinopenia eu já tenho que indicar, então se tem perda de peso, já existe a indicação, ou quando eu tenho aquela hemoglobina glicada fora do alvo, em que eu já usei o meu arsenal. Lívia, então você não vai pensar em quem tem glicada de 8? Não vai insulinizar esse paciente? Vai depender desse paciente. Então, se eu tenho um idoso com várias comorbidades, com uma hemoglobina glicada de 8, mantendo isso com medicamentos viral, talvez eu não opte por insulinizá-lo. Mas se eu tenho um paciente jovem de 40 anos de idade e que minha próxima escalada é insulina, então eu não tenho acesso a mais outra coisa, eu vou insulinizar muito provavelmente, porque eu tenho que trazer, esse paciente tem ainda uma sobrevida muito grande, então eu tenho que trazer essa glicose para baixo para poder diminuir risco de complicação do paciente, né? Então isso aí vai ser um pouco individualizado. A ideia nossa hoje é que o objetivo glicêmico nosso no tratamento de diabetes é o mais próximo do normal possível, desde que eu não precise impor para esse paciente risco de hipoglicemia. Sim. Então, se eu ainda tenho arsenal e tenho uma glicada de 7, eu vou usar o arsenal, desde que eu não imponha risco de hipoglicemia, por exemplo, para esse paciente. Vou insulinizá-lo? Não, porque a insulina vai aumentar o risco de hipoglicemia para ele. A meta da HB glicada para o paciente que tem doença renal crônica causada pelo diabetes é variável, né? Não existe uma meta para todos. A meta ela é individualizada. A gente tende a manter mais perto de 6,5 os pacientes jovens, sem comorbidades, com fácil acesso ao sistema de saúde, que conseguem reconhecer uma hipoglicemia, e mais próxima de 8 pacientes mais idosos, mais crônicos, com mais complicações macrovasculares, justamente pelo risco de hipoglicemia, né? Uma hipoglicemia no idoso pode ser extremamente deletéria, né? O paciente pode cair, pode fraturar, pode fazer hipofluxo cerebral e até mesmo renal. Então, a gente tem essa meta de glicada realmente é caso a caso que a gente avalia. Perfeito. E num paciente, por exemplo, que já tem uma complicação macrovascular que não seja necessariamente renal ou microvascular também, eu mudo esse alvo, eu preciso ser um pouco mais cuidadoso? Dependendo da medicação que você tem disponível, sim. Então, é aquilo que eu falei. Para um paciente que já tem lesão vascular, é um paciente que ele tem mais risco de eu trazer, de fazer hipoglicemia. Então, é um paciente que, se fizer hipoglicemia, ele aumenta o risco dele cardiovascular, né? Fazer uma hipoglicemia num paciente que já teve um AVC, hipoglicemia num paciente que já infartou, eu coloco ele em risco. Agora, se para deixar esse controle mais exigente, eu tenho medicações seguras que não levem à hipoglicemia, eu posso tentar sim trazer a hemoglobina glicada mais para baixo nesse paciente. Agora, se para fazer isso eu vou insulinizá-lo e aumentar risco de hipo, aí a gente pausa. E aí que é o que a Juliana falou, aí tudo bem ficar em 8, né? Já que qual que seria a minha próxima? Por exemplo, eu tenho um paciente, né, com acesso, que tem recurso, que tem uma hemoglobina glicada de 8 e não faz uso de semaglutida, renal crônico, que justifique a introdução, é um paciente que vale a pena eu trazer a hemoglobina glicada dele para 6,5, 7. Agora, é um paciente, né, do sistema público de saúde, que o único recurso que eu tenho é insulinizá-lo, e está 8, é um paciente que provavelmente eu não vou insulinizá-lo, porque eu vou colocar ele num risco de hipoglicemia e eu não vou ter como acolhê-lo caso isso aconteça. Então, a gente vai individualizando. Eu acho que nunca teve tão individualizado o objetivo da hemoglobina glicada como a gente tem hoje com as novas moléculas. É a aplicação do que a gente gosta de falar, que as diretrizes elas são muito boas, elas funcionam, mas a gente tem que individualizar, adaptar a diretriz ao paciente, não necessariamente o paciente à diretriz. Exato. Né? E quando a gente fala, por exemplo, da diálise, Juliana, qual que é o momento em que o nefrologista pensa em iniciar a diálise no paciente com doença renal crônica pelo diabetes? Bom, antigamente nós deixávamos todos que tinham um clearance de creatinina pelo CKD-EPI abaixo de 15, todos iam para diálise, independente de sintomas, de alterações laboratoriais. Hoje, mais uma vez, a gente individualiza esse momento. Avaliamos a cada consulta sintomas urêmicos, se ele está fazendo ali uma hipercalemia, uma acidose refratária, ou edema de difícil controle, ou uma doença óssea, uma hiperfosfatemia, um PTH muito elevado. A gente avalia cada um desses fatores e o momento da entrada de diálise é através da avaliação de todos esses fatores, não é pelo valor numérico de clearance de creatinina do paciente mais. E o clearance de creatinina, ele consegue medir de forma talvez indireta o quanto aquele rim está funcionando, basicamente.
É isso que a gente pode colocar para o pessoal que não é da área médica, por exemplo. Ele funciona para entender quanto aquele rim está funcionando, porque no final o rim acaba sendo nosso principal órgão excretor, vamos dizer assim, né? Ele limpa todas as principalmente nitrogenadas que a gente tem, acaba excretando isso, e quando ele não funciona direito, e aí geralmente a taxa de filtração glomerular começa a diminuir, o clínico de creatinina começa a diminuir, ele começa a aumentar a concentração desses metabólitos que eles são normais dentro do sangue, mas até certo ponto, e quando isso ultrapassa, a gente entra, por exemplo, no estágio de uremia, que é quando a gente vê aquele dialítico mesmo, que é o que normalmente o pessoal fica assustado, que é o que a maior parte das pessoas tem como diálise dentro da cabeça, né? Exatamente. Realmente, o clearance de creatinina, a gente fala para o paciente que é a porcentagem do rim que está funcionando, né? Uhum. De 0 a 100%. Então, quando cai abaixo de 15, é quando a gente começa realmente a fazer o preparo para a diálise. Então, a gente começa a discutir sobre os métodos dialíticos, o que ele pode fazer, se ele tem preferência por hemodiálise ou diálise peritoneal. Se for hemodiálise, já tem que providenciar a fístula, encaminhar para o serviço de transplante, tudo isso no estágio abaixo de 15. Mas no momento que eu vou colocá-lo em terapia renal substitutiva, que é diálise ou hemodiálise, isso é muito individualizado de paciente para paciente.